paz do Senhor Jesus, um dia abençoado a todos. Estamos convidando você a essa aula, né? EBD, estaremos começando a escola de EBD. Hoje, particularmente falando, transmitindo a você de uma forma online, né? Estivemos reunidos aqui por 2 semanas, envolvidos num projeto, semana de agradecimento, né? Muito agradecer ao Senhor por tudo que nos tem feito. E devido a essas 2 semanas um pouco intensas, a aula vai ser online e eu espero a sua compreensão. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Convido você para, juntamente conosco, partilhar desse momento tão importante e único, não é? Onde a escola dominical ela tenha o seu papel de influenciar não só na vida daqueles que estão participando da casa, como também daqueles que não participam, mas têm um desejo assíduo de conhecimento e de buscar a paz do Senhor, né? Hoje nós estamos dando início à lição de número 8, né? E você é o nosso convidado, onde temos aqui o 2º trimestre falando do verbo que se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E a lição de número 8 é uma lição peculiar. Ela vai falar de uma lição de humildade, né? Humildade que tem sido, vamos dizer, um item, se você me permite chamar assim, uma categoria, né? De qualidades e características humanas que está em baixa, né? Hoje nós estamos num mundo competitivo, mercado competitivo, pessoas muito competitivas. Competir não é o problema é quando a falta de humildade, né? Ela começa a ocorrer sobre a vida de pessoas. Os discípulos do Senhor, eles tiveram esse problema, porque às vezes você pensa que não, mas só essa concorrência entre pessoas pode denotar uma falta de humildade. E isso acontecia entre os discípulos do Mestre, pois, tendo dito isso, então nós entendemos que é algo que sorrateiramente faz parte de uma natureza humana, mas essa natureza humana muitas vezes ela vai em contrapartida ao divino. E sendo assim, nós vamos tratar sobre esta lição. Se você me permite, antes de darmos o início, propriamente dito, eu gostaria de orar juntamente com você. Se você puder, feche seus olhos, nos acompanhe em nome de Jesus. Pai querido, eterno, amado e santo, estamos diante da Tua presença e nós temos, Senhor Jesus, a missão de transmitir a Tua palavra. Tua palavra que tem o conceito, Senhor Jesus, de verdade. Uma verdade que é diferente, Senhor Jesus, daquelas que as pessoas muitas vezes pensam. Mas é uma verdade que liberta, é uma verdade singular, Senhor. E é uma verdade absoluta. O Senhor mesmo se intitula o caminho, a verdade e a vida. E nós cremos desta forma. Portanto, procuramos conhecê-lo segundo a ótica da palavra. E quando eu digo da palavra, estou falando das Escrituras. Convido a Ti, convido ao Teu Espírito Santo para nos guiar e orientar naquilo que será dito. Nós temos uma tarefa, Senhor, de, juntamente com aqueles que nos ouvem, poder entender melhor o conceito, Senhor Jesus, da Tua palavra em relação à humildade. Por isso, clamo, bendigo, exalto o Teu nome. Assim, Senhor, assim sendo, Te agradeço, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meu querido, preste atenção. A lição de número 8 tem por título uma lição de humildade. O texto áureo encontra-se em João 13, versículo de número 15, eu vou ler para que você preste atenção. Porque eu vos dei o exemplo
para como eu vos fiz, façais vós também. Então o texto áureo vai estar sendo dirigido ao livro de João, que é o livro que estamos estudando, em particular no seu capítulo número 13 e o seu verso de número 15. Né? A verdade prática é que a submissão e o serviço são características da maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então nós temos aqui a máxima do livro de João, entendendo que o que Jesus faz, e nós vamos discorrer sobre isso dentro em breve, no texto áureo em diante, nós vamos entender, e eu vou ler para que você entenda o ato, a ação do Senhor se esvaziando e dando para nós um exemplo cabível, amém? Palpável, visível. A princípio, seus discípulos se chocaram com a ação, porque é meio contraditório segundo os conceitos humanos. Mas não estamos falando de conceito humano, estamos falando aqui de lição divina. Outra verdade, sim, é que essa submissão e serviço tem dentro da ótica cristã uma maturidade, e um crescimento para o homem e para a mulher de Deus. Ou seja, quando nós aprendemos a ser humildes, e nós vamos entender o conceito de humildade aqui, nós fazemos, ou melhor, nós estaremos dando 2 passos muito importantes. Primeiro, estaremos sendo pessoas maduras, ou seja, a falta de humildade também é a falta de maturidade, cristã. E o crescimento. Então a gente vê que a fase de menino ela vai passando e a gente vai crescendo e se estabelecendo. Tendo dito isso, se você me permite, gostaria de ler João 13, do 1 ao 10, que é o texto, lição bíblica em casa, E é o texto bíblico da classe. Se você me permite, ceda os seus ouvidos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então presta atenção, porque quando a gente sabe de onde vem e para onde vai, como o Senhor está dizendo aqui, a segurança de fazer as coisas, de tratá-las, com o respaldo da palavra de Deus é importante. Isso chama-se maturidade. Ele sabia de onde vinha e sabia para onde estava voltando. Então não haveria de perder nada e só tinha a ganhar, principalmente, não só ensinando, mas dando exemplo. Bom, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não saberás tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu então Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Versículo 10, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois do mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Então o texto de João é enfático sobre, no capítulo número 13, Jesus está próximo à festa da Páscoa, está
partilhando com seus discípulos, acabando a ceia, né? Havia aqui algo maravilhoso. Jesus, ele vai se colocar, se esvaziar de si, como já o fez para habitar no corpo terreno, mas nós vemos uma descida constante, né? Porque agora ele se coloca, além de vir para servir, ele se coloca como um servo, né? E não como um mestre ou senhor, ele se coloca como servo, e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Isso nos chama atenção porque nós pegamos a trajetória da palavra de Deus e vendo o Senhor se esvaziando e descendo a ponto do nosso Senhor, né? Ele lavar os pés dos discípulos. Presta atenção, porque a gente vai entender que humildade não é uma simples palavra, mas envolve também ação. Estou falando do fato apenas de lavar os pés, mas de estar ali como servo e servir. Hoje as pessoas buscam tanto título, honra, glória, vamos por assim dizer, né? Status. Então, está dentro de um contexto onde você tem poder e autoridade, mas está ali para servir, dando exemplo para cada um. É algo surreal, podemos dizer. Precisamos muito do Espírito Santo para cumprir esse desígnio. Bom, não vou falar ou adentrar muito no texto, porque acabei de ler e ele foi claro o objetivo. João, no discípulo do amor, ele traz uma mensagem que não necessita, né, de muita, vamos dizer, desmiuçarmos muito para muita compreensão. Compreendemos aí o texto. Eu quero chamar agora a atenção é que essa vida de prática é que se tornará o nosso desafio. Bom, nós temos 3 propósitos ou objetivos nessa lição. O primeiro objetivo é abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo, que esse aqui é incondicional, né? Ele nos ama e por isso assim o fez. Aleluia. Ele nos ensina e dá exemplo, e é o que ele nos faz, aleluia, dentro desse texto maravilhoso. O segundo é correlacionar a humildade com os acontecimentos, ou seja, fazer a junção da humildade com o cenário da ceia. E o terceiro é promover um contraste entre a humildade e a ostentação, que são opostos, né? Às vezes as pessoas dizem ter humildade, mas se portam com uma certa ostentação, uma grandeza, algo que traz muito posicionamento, queremos, né, ostentar, parecer. Meu Deus, que o Senhor nos ajude, né? Que esse espírito de ostentação que invade as pessoas lá fora não sejam fatores que venham moldar a nossa vida dentro da igreja, né? A igreja, por mais que estivemos falando isso no final de semana, por mais que ela cresça, não seja motivo de ostentarmos. Por mais que o Senhor nos abençoe nos padrões seculares, financeiramente, nos estudos, nas conquistas, que não seja algo que nos traga ostentação, e sim humildade. Bom, eu gostaria de dizer para você que a palavra-chave hoje é humildade. E humildade, ela não tem a ver com falar baixinho, falar manso, não tem a ver com uma falsa postura, que hoje as pessoas aparentam um teor de humildade, mas quando você vai conversar ou se relacionar ou conviver, essa humildade ela se torna muito distante da realidade que a Bíblia nos ensina. Então vamos lá, se você me permite, eu vou ler a introdução
para que juntos possamos desfrutar desse maravilhoso ensinamento. Nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 3 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus, conhecido como lava-pés. Então, o capítulo 13 vai falar sobre este ato que, se você me permite, até os discípulos momentaneamente ali não entenderam. Jesus deixa bem claro isso. Vocês não entenderam, não compreenderam, porém, agora, depois vocês irão entender. Então existem coisas que às vezes fogem à nossa compreensão. Quando Jesus dá essa lição, eles ficam totalmente atordoados, né? O que é isso? Porque vai fora do conceito e do padrão humano. Bom, esse ato traz exemplo, traz relevância, porque demonstra um ato de humildade. Amém? Então, este capítulo vai nos oferecer uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. E o maior exemplo que nós vamos ter é o exemplo do Senhor. No tópico 1, nós temos aqui uma história real sobre a humildade. Então, o tópico 1, ele é um tópico que vai falar conosco de uma história real, de algo que aconteceu, né? E foi justamente essa questão do lava-pé. Nessa passagem, o Evangelho de João vai transmitir algo muito importante, que Jesus utiliza o exemplo de servo, né? Aonde o servo da casa está ali encontrando-se com os discípulos, se colocando como servo para transmitir uma lição de humildade. E diz aqui, olha, o capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia pascual com seus discípulos. Nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene realizado atualmente por nós. Durante essa ocasião, Jesus rompeu protocolos tradicionais da ceia pascual, conferindo-lhe um significado único ao lavar os pés dos seus discípulos. Ele ilustra a humildade como virtude essencial para os seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Então, veja bem, o autor ele vai fazer essa colocação que Jesus, a partir do momento que ele se posiciona e pede para que seus discípulos procurem um lugar, e ele instrui direitinho, né? Eles vão até o cenáculo, lá eles estariam pedindo para o dono da casa aquele lugar, porque o Senhor almejava fazer a ceia. E é interessante que Jesus ele dá as coordenadas, direciona todo o andamento das coisas que ocorreriam. O dono da casa vai ceder a casa, o cenáculo, melhor dizendo, né? Haja vista para que ali fosse ministrado a ceia. Todavia, é interessante, Jesus se reúne ali com seus discípulos, mas ali não, Jesus tem os seus convidados, a ceia está servida, mas ali não tem servo. Jesus e os seus discípulos, eles estão diante daquela situação, e é muito interessante porque a gente olha e a condição o homem cedeu o cenáculo, mas não cedeu um servo, né? Não havia um servo para fazer esse serviço de receber as pessoas ali. Elas andavam quilômetros, elas subiam e desciam as planícies. Ali existia muito lugar de elevações, então obviamente quando você chegava a um lugar como esse, o lavar os pés era um costume, um ato, um respeito, uma honra, um bom trato, né? Era, nos dias de hoje, uma etiqueta para se receber pessoas, e é assim que eles faziam, trazendo um certo conforto para que a pessoa
assentasse-lhe à mesa e pudesse partilhar de uma forma, vamos dizer assim, mais descontraída, né? Porque seriam bem recebidos, a pessoa se sentiria mais à vontade, mais confortável. E justamente Jesus vai quebrar esse protocolo, né? No 2 nós vamos ver esse desenvolvimento da história. Você me permite, né? No capítulo 13 o mestre então ele vai se posicionar como este servo. O tópico 2 vai falar o desenvolvimento da história. Quer dizer, até então nós vemos a história se iniciando, nós vemos a ceia em andamento, nós vemos aí os discípulos todos envolvidos, e aí nós vamos ver no 2 o desenrolar, o desenvolvimento, né? No capítulo 13 ainda, o mestre então ele toma uma bacia com água, uma toalha, levanta as pontas das suas vestes, prendendo-as na cintura, pega as mangas e longas e largas das suas roupas, que eram típicas de roupas masculinas da época, né? Amarra atrás do seu pescoço. Isso era um gesto de cingir-se, era algo que eles faziam para ter mais liberdade, né? Comodidade, para ficar mais confortável, os pés e braços com mais liberdade. Para quê? Para realizar o trabalho, né? Para lavar ali os pés. E o autor ele vai comentar sobre isso, né? Quando ele comenta que dava mais liberdade para lavar os pés. E aí ele vai falar desse costume no tempo bíblico, que era algo prestado aos convidados por parte do senhor da casa, ao chegar numa residência. Então, as residências que chegavam, pessoas posicionadas que recebiam suas visitas, era essa. E Jesus ele verifica que ali estavam os convidados, ali estava a casa cedida, porém não havia nenhum servo disponível para estar lavando os pés. E é interessante, irmãos, porque eu olho o cenário hoje e eu vejo as pessoas que vão caminhando no Evangelho, às vezes elas até se achegam e vão sendo trabalhadas para essa humildade, para esse trabalho, para esse posicionamento. E depois, ao longo do tempo, as pessoas, se elas já tiveram oportunidade de permitir ser tratadas, ela vai alcançar um patamar de humildade abençoado. Mas aí depois vem talvez o posicionamento, as oportunidades, os cargos e encargos, e as pessoas vão perdendo isso, perdendo a estima, perdendo, sabe, o posicionamento, deixando de convidar, deixando de tratar bem as suas visitas. Nós tivemos agora uma semana de agradecimento, onde a excelência no tratamento, o receber, a forma de falar, a forma de agir, quem sabe entender agora o que é lavar pés, ou seja, portar-se de forma humilde. Não adianta, hoje não é só lavar pé aqui, não é só um posicionamento. O lavar pé aqui é uma forma de agir com humildade. O ato em si tinha a ensinar uma postura e não simplesmente uma aula como se lava um pé, como se tira poeira, como é que se faz uma, como é que se diz assim, uma limpeza, né? Asepsia. Não, é muito além do que isso. Tanto que os discípulos primários não entenderam. Temo que hoje muitos dos que seguem ao Senhor, principalmente quando o tempo vai passando, se esqueçam desses traços, que são as marcas de Jesus na nossa vida. Bom, mas o item 3 vai falar sobre a mudança de paradigmas. Como anfitrião, então, daquela ceia, após o encerramento dessa reunião tradicional, surpreendendo até os discípulos da casa, o nosso Senhor começa a ensinar através de lavar os pés o caminho do reino, esse caminho que é trilhado. Jesus, sendo o anfitrião, já que estava preparando tudo e todas as coisas
olha que coisa interessante, ele se posiciona, né, além de anfitrião, também como servo. Isso causa vamos dizer assim, um choque cultural, um choque de entendimento, de compreensão, de raciocínio. E Jesus é especialista, né, em quebrar paradigmas, em quebrar tradições, em quebrar protocolos. E a Bíblia vai dizer que ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, ensinando que esse é o caminho do reino. E ele estava dando uma aula ali. Nós que estamos numa aula hoje falando, mas não é só para aumentar o nosso intelecto ou conhecimento. Pelo contrário, é para que possamos crescer também, graça e sabedoria diante de Deus dos homens. E a Bíblia então vai testificar, né, que ele demonstra a verdadeira humildade, um gesto do cotidiano, né, para exemplificar as atitudes humildes. O autor ele vai colocar aqui para nós no terceiro ponto, no primeiro tópico, que os valores do reino devem ser alcançados de forma diferente. É evidente neste capítulo que o cristianismo só se tornará eficaz se alcançarmos o propósito do reino de Deus, se os valores ensinados pelo mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores destaca-se a humildade genuína. Amém, irmãos? Então o reino ele só vai tomar assim um crescimento na nossa vida, não é o momento que nós conhecemos, é o momento que deveras praticamos essa palavra. Filipenses 2, e aí nós vamos entender, Filipenses 2, fica aqui para os irmãos, deixa eu ver aqui para podermos ler, que nada melhor do que temos as Escrituras, né? No seu versículo 3 a 9, traz uma verdade autêntica aqui, ó. Filipenses 2, do 3 a 9. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Preste atenção, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpar ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Ele se esvazia, irmãos. Ele, sendo Deus, não quis tomar lugar. Você vê? Isso já demonstra um particular ato de humildade. Se esvazia e torna-se em forma de homem, semelhança. E por isso nós estamos vendo aqui o exemplo. Achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Olha a humilhação, né? Sendo obediente à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todos os nomes, para que, eu vou seguir um pouquinho ao 10, para que ao nome de Jesus se dê a todos os juízos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Versículo 11, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja bem que o ato de humildade, ele traz para nós um posicionamento, porque o próprio Senhor se posicionou desta forma, um ato humilde, esvaziou-se de si mesmo, trouxe um exemplo dentro do lavar os pés para os seus discípulos, formando neles um caráter de humildade. E os discípulos, esses, quando lemos o Evangelho de Mateus, quando vemos alguns textos do Novo Testamento, se for dizer Evangelho, nós vemos eles discutindo quem seria o maior, quem estaria em lugar de preeminência. Você vê o pedido da mãe de Zebedeu,
a esposa de Zebedeu sobre o seu filho João, André. Você vê o pedido, irmãos, para sentar-se à esquerda e à direita no reino. Então, lugar de destaque, privilégio, posicionamento, sempre. E a parte essencial é que muitas vezes o homem procura, para alcançar esse lugar, meios escusos. Além do pecado trazer esse desejo de poder, nós vemos que o ser humano muitas vezes se torna refém desse poder, escravo dele, e faz de qualquer coisa para alcançá-lo a qualquer custo, seja por deformação, seja tapar, seja passando a perna, seja com armações. Meu Deus, o que o ser humano é capaz de fazer pelo poder é inimaginável. O poder ele corrompe, lidar com isso não é fácil. Estou falando poder, mas é porque é um passo, quando a pessoa não tem humildade, esse é um dos passos que mais traz a derrocada da família, da pessoa, do ministério, do chamado, porque você só precisa confiar e segurar na mão do Senhor e acreditar naquilo que Ele tem para a sua vida. Mas um dos passos é a humildade plena. Amém? Bom, se você me permite, nós vamos para o segundo tópico, né? As horas vão correndo, então, por ser uma aula editada, é uma aula um pouco mais curta. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a humildade que implica autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, lembra quando nós estivemos lendo lá em João? Isso foi muito interessante, né? O contexto geral diz assim: Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então veja bem que o contexto aqui é o autoconhecimento. E vamos pegar Jesus como exemplo, que acabamos de ler aqui em Filipenses, da onde ele sai sendo igual a Deus, se esvazia, não usurpando o lugar de Deus, se torna, toma forma de homem, e tomando forma de homem se humilha, mostra o papel de homem e de servo, e ainda se humilha. Você vê que vai descendo uma escada a ponto de morrer a morte de cruz. Maldito todo aquele, diz as Escrituras, que serão pendurados no madeiro. Então nós vemos que a descida que o Senhor faz para nos alcançar, para nos ensinar, para nos mostrar, por exemplo, é algo surreal. Mas ele tinha conhecimento da sua natureza, da sua missão. E aqui eu me dirijo a você que ainda não tem segurança, certeza do seu chamado, da sua natureza, da sua missão. Óbvio que nós, e alguém vai dizer, a nossa natureza é pecaminosa. Justo, por conhecer a nossa natureza, não podemos. Olha, se a natureza divina está mostrando para a natureza pecadora que o caminho é a humildade, e nós não estamos nem na metade da caminhada, então é um motivo de dobrarmos a atenção, triplicarmos a atenção. Se você até me permite, vamos ser Zaqueu para duplicarmos essa atenção, porque a nossa natureza ela já está embutida aí. O orgulho, a grandeza, a falta de humildade. Olha, quantos são os que Deus tem chamado, tem propósito, mas não honram os seus líderes? Nem sequer uma palavra de agradecimento, de respeito. Eu sempre vejo aqui a Assembleia de Deus, Ministério Pernambuco, eu fico admirado como os irmãos são polidos.
Quero agradecer ao meu pastor, quero agradecer aos meus líderes, quero agradecer às pessoas que lhe estendem a mão em momento oportuno. Eu considero isso algo respeitoso. E Jesus, muitas vezes, como esse caso aqui, tinha que constantemente estar podando os seus. Então nós vemos aí uma falta, muitas vezes hoje, nos dias de hoje, uma falta muito grande de humildade. E a pessoa fala, não, mas eu não me dirijo de forma áspera, eu falo mansinho. Tem gente que fala mansinho, mas lá dentro Jesus conhece. Esse não está no lugar certo, não é a pessoa certa. Você entende essas coisas? Isso é uma falta de humildade tremenda. Porque quem somos nós? Deixa a causa na mão do Senhor, deixa que Ele supra. Então conhecer a nossa natureza já é um passo e um pulo vantajoso para vencermos a soberba, o orgulho, ou como podemos chamar. Bom, no tópico 2, o item 1, ainda vai falar assim, é essencial que conheçamos a nossa natureza devido ao pecado. Temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar frequentemente. Preferimos olhar de cima para baixo e raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei exemplo. João 13, versículo de número 15. Bom, João 13, 15 vai dizer, porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então ele vai deixar bem claro, eu dei exemplo. Não é só uma questão de conhecimento aqui, irmãos, é uma questão de ser exemplar. No tópico 2 aqui, 2, vai falar o exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar uma experiência humana, como menciona o Evangelho. Não busco a minha vontade. E aí que está. Uma das lutas para sermos humildes é não buscar a nossa própria vontade, irmãos. O homem não tem vontade de ser humilde. Lucas, quando diz que paz na terra e boa vontade aos homens, e as pessoas traduzem isso paz na terra e aos homens de boa vontade. Homem, mulher, dificilmente tem boa vontade, irmãos. Desculpa, pode parecer grosseiro da minha parte, mas pastor, o senhor está se dirigindo à pessoa. Bom, deixa eu falar que Jesus, humanamente falando, para aquela pessoa que chamou de bom mestre, disse: opa, bom mestre, não bom senão Deus. Ele mesmo corrigiu o percurso, dizendo para ele que bom é só Deus. Então, o exemplo deixado por Jesus nos chama a atenção. E no tópico 2, no segundo ponto, no meio, na parte B, diz assim, olha, estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. A luz deste mundo não deveria ser tão difícil. A luz, deste exemplo não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-se à liderança dos vossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Amém? Então a gente vê que a nossa natureza luta contra isso. A gente não entende que está lutando pelo reino, a gente não está lutando ombro a ombro, às vezes fazemos da própria obra, do nosso chamado e das coisas que estão em nosso entorno, nosso lar, um lugar de cabo de guerra, como eu digo. Uma pessoa puxa para um lado e outra puxa para o outro. E não entende que quem perde, se for na igreja é o reino, se for em casa é a família, se for no trabalho é a empresa. Onde você estiver, que essa concorrência ela existir, ninguém ganha. Bom, pelo menos
das partes que estão envolvidas. No mundo espiritual, o adversário faz festa, porque ele não vai ter esforço nenhum para conseguir o êxito que ele veio para fazer, que é matar, roubar e destruir. O ladrão, segundo João 10, não veio para matar, roubar e destruir. Bom, ele vai conseguir êxito nisso sem ter que mover nenhuma palha, somente deixando o pecado existente no coração humano trabalhar. Então, olha o exemplo que Jesus deixa, e ele já fez isso justamente para que o reino não fosse afetado, porque ele partiria, mas deixaria os seus súditos tomando conta, pecadores como eu e você, pessoas comuns como eu e você, que tem que lutar contra si mesmo, contra o próprio desejo da sua carne, e não um contra o outro, nem contra a carne, nem contra a sangue. Quando a palavra diz isso, eu não tenho que lutar contra o meu irmão, mas contra as potestades, contra os principados, contra as hostes da maldade que procuram operar nos lugares celestiais. E a gente vai entendendo, irmãos, o propósito do reino. Bom, no 3, tópico 3, o maior no reino de Deus, justamente esse texto aqui vai tratar algo importante, né? O nosso Senhor, ele percebia a existência de momento em que os seus discípulos, eles se ocupavam, irmãos, em considerar quem seria o maior. Se você me permitir, depois Lucas 22, 25 ao 27, é um dos textos em que eles discutiam, como eu disse, sobre o pedido da mãe, né? de João e de André, né? Pedidos assim, coisas assim, quem está no lugar de estar, quem é o melhor, sabe? Como se isso fosse uma competição. A gente traz as coisas do mundo secular para dentro da casa do Senhor, para dentro da nossa vida. E aqui o maior, menor no reino seria uma problemática, irmãos, porque na verdade o reino não tem essa disputa. Quem quiser ser o maior, seja servo de tudo, seja o menor, lave os pés, sirva a mesa, quer ser grande, quer ser maior, quer ser reconhecido, seja o menor. Amém? Bom, fechamos aqui os 3 tópicos do tópico 2. Subtópicos, né, melhor dizendo, do tópico 2. Vamos para o tópico 3, porque aqui nós vamos fazer um apanhado devido o resumo do tempo. A humildade versus ostentação. Subtópico 1, uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre seus discípulos existia competição discreta em busca de preeminência, liderança, como é retratado em Lucas, no seu capítulo número 9, 46 e 47, e Marcos 9, 34. Então Jesus já sabia desse pormenor, dessa concorrência, dessa competição, desse posicionamento de quem seria o maior, o melhor, quem tomaria conta, quem estaria à frente, enfim. E o Senhor demonstra que esse espírito não pode e não deve prevalecer em meio aos seus discípulos. Os líderes na causa do mestre não podem iniciar uma jornada de forma errada. Então, se tem, isso é a forma errada para chegar até o final. Então, o Senhor já vai corrigindo isso. No subtópico 2, o caminho da humildade de Jesus. Então, Jesus, nesse episódio, acaba lavando os pés dos seus discípulos, né? E corrige, para corrigir a ambição, o desejo desenfreado, mas começa agora a trabalhar para ensinar a capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Só dessa forma, irmão, sendo humilde, servindo de forma humilde, a igreja ela consegue estar em acordo. A igreja ela tem, ou ela anda em acordo ou anda em desacordo com a vontade do Senhor. A pessoa ela anda em acordo ou anda em desacordo. Então, a forma que o Senhor mostra de dar exemplo, não é só ensinando, e isso fica um adendo para nós que ministramos, para os ministros, para as pessoas que falam, que
presidem, para as pessoas que direcionam, para as pessoas que indicam o caminho, que são exemplares, que dão orientação e até mesmo conselhos. Essas pessoas têm que entender, irmãos, que não é só falar, não, que isso cansa. Você fala, mas o exemplo é péssimo. O exemplo está em desacordo com a palavra, todo mundo percebe. A nossa mente, depois que a gente aceita o Senhor, ela abre, nós temos a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo, você percebe quando a pessoa só tem palavras lançadas ao vento. As palavras têm poder, mas não acompanhadas de exemplos, são lançadas ao vento. E aí nós não podemos estar em desacordo, né? O autor ele coloca aqui algo muito importante. A igreja de Cristo deve estar em acordo. O serviço amoroso, o serviço humilde é uma característica da igreja de Cristo. Se nós somos igreja de Cristo, essa característica tem que estar em nós. A dinâmica mundana e a presunção, ser presunçoso, não podem estar no nosso meio, de forma alguma. Assim sendo, se nós obedecemos o conselho, a palavra e aprendemos com esse ensinamento, a dinâmica, irmãos, de ambição será afastada de nós, de tratar os outros com desdenho. Isso fica nítido, às vezes, no olhar, na forma de falar, na forma de tratar, na forma de cumprimentar, o desprezo que algumas pessoas prestam umas para as outras por falta de humildade. Isso é terrível, porque com pretexto de humildade a gente pode achar que é humilde porque fala mansinho, porque age mansinho e tudo mais, mas com um comportamento totalmente desleal a Jesus. Eu não estou dizendo nem ao irmão, porque na verdade é uma prestação de contas aqui. E esse caminho de ostentação, esse caminho de competição, esse caminho de presunção, eles vão totalmente oposto. Você veja bem que o tópico 3, ele vai mostrar vamos dizer assim, uma total diferença entre um e outro. E essas coisas podem parecer humildade, mas são totalmente condenadas e nos afastam. Então Jesus dá o exemplo. E o subtópico 3 vai falar um convite à humanidade. Agora nós recebemos um convite. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Mateus 11, 29. Se você me permite, Mateus 11, 29, deixamos o texto aqui que diz desta forma: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Você entendeu? Tomai sobre vós o meu jugo, aprenda de mim que sou manso e humilde. E Jesus falou, nosso aprendizado de mansidão é com ele, é dele. Por isso que ele falou para os seus discípulos, vocês não vão entender, mas depois vão passar a entender. Porque o discípulo, para ser próximo, parecido com o seu Senhor, ele tem que seguir os passos. Bom, tendo dito isso, nesse sentido, somos convidados então a cultivar um coração humilde, desprovido de armadilhas de ambição, ostentação, de egoísmo, para partilharmos, irmãos, o mesmo sentimento, pautados pelo Senhor Jesus, para a nossa vida e para o nosso ministério. Filipenses 2, do 5 ao 8, você vê o desprendimento do Senhor de tal forma a ter um posicionamento totalmente diferenciado por amor a nós e por também escolher um estilo de vida. Se você me permite, a vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre a mansidão, sobre a humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde. Então, um coração humilde se cultiva, irmãos. Se você me permite,
Guarde essa palavra no seu coração, procure praticar a humildade, lutar contra a pecaminosidade, o pecado que nos domina, a ostentação, né? Como foi dito aqui, presunção, orgulho, a disputa, a inveja, sentimentos falsos que trazem para nós um prejuízo terrível. Ao passo que a humildade vai nos levar aleluia, Jesus, ao ápice, vai nos levar, aleluia, Jesus, a ser galardoado, porque os passos de Jesus, mais sobre vós meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Só vai descansar, irmão, através do espaço da humildade que o Senhor nos deu, se esvaziando, caminhando, e Ele vai honrando. Se você chegou até aqui, eu vou deixar apenas a conclusão desta aula. Vou ler apenas para entendermos o resumo de tudo. Nesta lição, então, abordamos a relevância da virtude da humildade, que é muito importante, para um melhor autoconhecimento. Então, humildade e autoconhecimento são destaques aqui. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Então, cada um vai examinar a si mesmo, procurar melhorar os seus caminhos. Isso é uma lição para cada um ficar julgando o outro. Não, pelo contrário, o julgamento pertence ao Senhor. Aconselhamento pertence a nós, direcionamento ao Espírito Santo. E a prática a cada um de nós. Guarde isso, escolher a melhor parte, escolher a parte que não será tirada, né? Olha o conselho para Marta, e olha o conselho para nós. Qual a escolha que eu quero? Se eu não atentar, eu posso escolher a parte que vai ser tirada, talvez eu até consiga êxito, mas vai ser tirado. E a melhor parte, a parte que não será tirada, esta é a melhor parte. Bom, então vamos lá. Compreendermos então a humildade, que se opõe à cultura de ostentação, é o oposto, irmão. A busca desenfreada pela fama e outros objetos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Então, assim, irmãos, o orgulho, a fama, a busca pela fama, a busca por like, a busca por joinha, né? A preocupação hoje de sermos ovacionados quando você posta alguma coisa, quando você fala alguma coisa. Pois as pessoas, elas ficam frustradas se fizer uma postagem, as pessoas vão assistir, não ler, não comentar, enfim. Hoje nós estamos num mundo digital e é um submundo perigoso que torna-se também um mundo de ostentação. Hoje, quantas pessoas ostentam, né, no mundo digital, no mundo da internet? Quantas pessoas ensinam ou falam coisas que não são reais, não fazem parte do seu cotidiano? E quantas querem imitar essas pessoas? Muitos, que eu me dirijo agora, muitos cristãos que em vez de imitarem a Cristo, aprenderem de Cristo, estão procurando aí influências, procurando pessoas do mundo digital. Alguém pode ir e falar: pastor, o senhor está procurando? Não estou procurando glória humana, porque se a glória for para o pastor, eu me preocuparia em dar meu nome, em expor as coisas pessoais da minha vida para que eu pudesse ganhar isso. O que eu quero ganhar é a sua atenção e chamar a atenção da sua alma sobre as escolhas que você está fazendo com o Senhor. Aleluia, Jesus está deixando a sua palavra. Talvez você que tenha dificuldade até mesmo para ler a Bíblia, para meditar, para aprender, tenha a oportunidade de entender que está sendo ministrado algo do coração de Deus para o coração do homem, para que a eternidade seja uma realidade ao lado de Cristo em nossas vidas, e não perdemos ela por falta de humildade, por falta de observarmos um conselho divino. Fica aí o adendo, encerramos. O caminho de humildade é o caminho do Senhor, e esse é o conselho que a palavra nos dá. Se você puder, ler João, no seu capítulo número 13, de preferência o Evangelho, mas lendo o capítulo 13, que é a lição de hoje, também já ajuda muito. Que Deus os abençoe
eu gostaria de, com sua permissão, orar por sua vida. Feche os seus olhos. Pai querido, amado e santo, ainda neste momento estamos encerrando, Senhor, meu Deus e meu Pai, esta aula. Que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, aqueles que têm dificuldade, Senhor, de te dar o caminho da humildade, que ainda, Senhor, se pegam a ostentação, se pegam a presunção, Senhor, que ainda, Senhor Jesus, o pecado tem lhe dominado, mas o Senhor, aleluia, Pai, aquele que quebra, Senhor Jesus, os agrilhões do pecado que nos domina, e em Ti, Senhor, nos tornamos libertos. Graças te dão por essa oportunidade. Estende as tuas mãos, volta os olhos do teu favor. Abençoa esse teu filho, a tua filha, Senhor Jesus, que se posiciona neste momento, entende a tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, e que guarda e anseia, Senhor Jesus, os teus ensinamentos para o seu crescimento e leve espiritual. Ser com ele, ser com a sua casa, ser com a sua família, e discorre a sua bênção de forma plena, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, aleluia, que o Espírito Santo lhe conceda graça e vitória e virtude, em nome de Jesus. Fique com Deus.